Torcedor atleticano, boa noite. Terminado o primeiro jogo, treino da temporada, primeiro e único, inclusive a estreia já quinta-feira no Ascioli contra Jataiense, aqui no CT do Dragão, Atlético 1, Gama 0, gol do Shailon. Professor Rafael Guanais conosco para a entrevista coletiva, a imprensa aqui presente, aliás, em bom número, uma pergunta para cada para a entrevista coletiva do professor. Vamos lá. Oi, professor, boa noite já, né? Eu sou Alexandre do Popular. Fazer duas em uma. Eu queria primeiro que o senhor comentasse uma situação tática que deu para ver no primeiro tempo, que foi uma questão envolvendo o Marcinho, né? O Marcinho, ele, em alguns momentos, quando o Atlético atacava, ele aparecia por dentro, o Kelvin fazendo uma cobertura ali por trás, uma espécie de triangulação ali pelo lado direito. É uma coisa que o senhor quer que o Atlético tenha, tanto do lado esquerdo também, é uma movimentação que você deseja que isso seja aprimorado durante o campeonato, essa situação do Marcinho jogar por dentro, porque, na minha opinião, ele foi um dos melhores jogadores em campo, né, no jogo treino. Queria que você comentasse sobre isso, mas também falasse um pouquinho sobre mentalidade. O Aldney saiu ali da gente conversando na entrevista, ele falou que você prega muito isso no dia a dia do Atlético, entender que ele é o time, o principal time o time a ser batido, né? Que ele tem que entender que ele é o melhor time no momento, que é o atual tricampeão. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que você trabalha essa questão no dia a dia, para ressaltar isso, que o Atlético, ele é o time do momento e ele vai ser ele tem que entender que ele vai ser o time a ser batido no campeonato. Boa noite. Primeiramente, ressaltar, antes de responder as perguntas, ressaltar a entrega da equipe de uma forma geral. É uma pré-temporada que a gente trabalhou bastante. Chegamos para o jogo com perna pesada, cansado. Então, enaltecer esse esforço, esse espírito dos jogadores. E aí eu vou começar pela segunda. A mentalidade está nisso aí, né, da gente buscar, tá sempre fazendo o nosso melhor. O cenário, o contexto, todos sabem, né, pela camisa, não só pelos títulos anteriores, mas sempre as oportunidades que se desenham pela frente. E aquilo que cabe a nós, a gente tem feito, que é trabalhar bastante. E mesmo nesse curtíssimo espaço de tempo, gostaria de dar valor ao esforço, à busca por se fazer aquilo que a gente tem treinado, como você observou alguns movimentos da equipe, não só em relação ao Márcio, teve também várias situações que são situações de treino e que eles têm procurado fazer a construção de uma equipe, por mais que existam muitos remanescentes, é uma nova equipe, né? Alguns jogadores que chegaram, outros que chegarão, e mesmo assim são ideias diferentes. Então, ideias novas para essa equipe, eu quero dizer. Então foi uma boa primeira experiência, a primeira e única, que nos dá nortes, que nos dá direções daquilo que a gente quer construir, tanto em relação a aspectos mentais, quanto também em relação a aspectos táticos, para que a gente realmente seja competitivo e para que a gente possa pleitear ser uma das equipes que vão estar figurando nas finais da competição. Então isso a gente precisa construir ao longo da competição. Boa noite, Rafael, Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Minha pergunta é sobre o Arauz. É um jogador que cria-se muita expectativa em cima dele, até por parte da torcida também. Ele passou boa parte da temporada passada lesionado, mas a gente sabe da qualidade técnica dele. E ele jogou no primeiro tempo, fez uma boa partida. Queria saber como que você avalia o desempenho do Arauz e falasse um pouco dessa opção de começar com ele e depois, no segundo tempo, o Shailon. O Arauz é um jogador que está há bastante tempo buscando esse retorno, né? Então conseguiu ter uma boa primeira amostra. Ainda é cedo, a gente precisa ir construindo esse melhor desempenho dele. Não conversei com ele pós-jogo para saber qual foi o feedback dele, qual que são as impressões que ele mesmo teve em relação ao desempenho. A gente vai construindo isso no dia a dia, mas era importante ele ter essa amostra de jogo. Então, muito bom. O Shailon acabou se apresentando um pouco depois, teve uma carga menor de treino. É um jogador que a gente conhece muito bem, um jogador fundamental para as nossas pretensões e para aquilo que é o rendimento da equipe. Os dois, inclusive, podem jogar juntos. Então, vamos construir a semana agora pensando naquilo que vai ser o início, pensando naquilo que serão as substituições também, mas para que a gente possa
estudar a equipe deles, mas ter as nossas ideias amadurecendo, construindo, né? Essa é uma palavra que a gente gosta pouco aqui no Brasil, que é o processo, né? Que precisa ter tempo, ter um pouco de paciência com o Arauz, paciência com a equipe, para que a gente possa encontrar a nossa melhor versão. Boa noite, professor Igor Oliveira, Boa noite. Rádio Band News FM, Feras do Esporte. Professor, hoje você rodou bastante o elenco, testou bastante vários jogadores diferentes, e em cima disso eu queria saber o que o senhor ainda espera de reforços para o Campeonato Goiano, e se essa equipe que iniciou a partida jogando é a equipe que você deve mandar a campo contra a Jataiense. Ainda é cedo. A gente, como eu falei, esse primeiro amistoso ele traz amostras para nós. Era importante a gente iniciar com uma cara, principalmente porque é o único amistoso nosso. Então, ainda temos 3 treinos para conseguir ver recuperação, estudar bem o jogo também para ver o nosso caminho. Teve algumas coisas que eu gostei, outras que eu vi que a gente precisa trabalhar bastante em aspectos coletivos e gerais, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Mas, como eu falei, a gente tem pelo menos um norte nesse momento para aquilo que vai ser a competição, principalmente a foto do início e geralmente a foto do fim não é a mesma. Aí, obviamente, acabamos de falar com o presidente ali, a gente está muito consciente daquilo que a gente ainda precisa. Nosso elenco é um elenco reduzido, nós não queríamos colocar nenhum jogador em risco, aumentando minutagem, colocando o Marcinho mesmo. A gente poderia ter prolongado um pouquinho em outra função, trabalhando na linha da frente, e a gente não quis correr o risco, porque relatou algumas dores ao longo da semana. Então, tudo dentro do controle, uma primeira impressão ainda. O primeiro jogo também do Campeonato Estadual não vai ser aquilo que a gente já vai ter como foto final, é uma construção, e a gente está consciente desse processo. Boa noite, Guanais. O Emerson Moreira, do portal Meu Rubro Negro. Minha pergunta é se o time que pode ser titular contra a Jataiense é esse mesmo que foi iniciado com o jogo treino de hoje? Como eu respondi a pergunta do colega anterior, ainda é cedo, vamos construir a semana, era importante ter uma primeira fotografia, vamos ver como vai voltar e estudar o rendimento de cada um e construir a semana. Então, não gosto de ficar adiantando escalação antes, até porque todos são importantes, inclusive o time que começa e o time que termina. Então vamos esperar a semana para a gente ter as definições. Professor, aqui é o Igor Silva da rádio Goldball. Professor, você ficou satisfeito pela produção ofensiva do Atlético hoje? A gente poderia finalizar mais as ações. A gente teve bastante entrada no último terço, conseguimos progredir, segundo tempo um pouco menos. Precisamos finalizar mais as jogadas, mas como eu falei, é um primeiro amistoso. Tem bastante coisa para a gente melhorar, bastante coisa, a gente sabe disso. O estranho seria a gente chegar nesse primeiro amistoso e estar desempenhando no mais alto nível. Então, nos dá um norte para que a gente possa construir a equipe e atingir a nossa melhor versão. Professor, boa noite, Natália do Globo Esporte. A gente reparou ali que depois do jogo treino teve uma longa conversa, né, da comissão técnica com o presidente do Atlético. A gente já conhece que ele é bem presente aqui, né? Queria saber como é que foi para você ter essa reunião depois do jogo treino, como é que você como treinador, chegando agora ao Atlético, como é que está sendo essa relação com o Atlético, como é que você vê ele querer conversar, querer se reunir depois desse jogo treino. Também queria que você falasse, que a gente acompanhou ali, tendo o primeiro contato com você muito ativo, mesmo sendo um jogo treino, né? É assim, jogador tem que entrar firme mesmo sendo um jogo treino, é isso que você cobra? Sim, para mim é sempre como eu falei para eles, era uma oportunidade, justamente uma oportunidade única para que a gente pudesse ter o nosso start na competição. Então, mas isso é treino também, assim, né? Então, o nosso dia a dia é um dia a dia intenso, e tanto eu quanto aquilo que eu prego como mensagem, a gente busca melhorar sempre, né? E a minha característica é essa, uma característica mais participativa e de uma forma enérgica. Então, ainda estou conhecendo os jogadores, ainda estou conhecendo o clube, já tinha as informações em relação ao presidente, do quanto ele é participativo, e foi uma conversa super positiva, dentro daquilo que são as impressões ali. Então, comissão técnica e ele, como participa bastante, já vim para cá sabendo
dessas reuniões, dessas conversas, da impressão que ele tem, ele entende de futebol, então o intuito é sempre o mesmo, fazer com que o Atlético possa melhorar, fazer com que o Atlético possa ser um time que realmente vai buscar esse tetracampeonato. Obrigado, Rafael Guanais, técnico do Atlético. Encerrada a coletiva, encerrado o jogo treino, Atlético 1, Gama 0. Boa noite, torcedor atleticano.